que não é nada fácil. Então, podemos dizer que o primeiro sinal, talvez, meio assim, que até inconsciente, ela, em 2016, ela escreveu isso na autoavaliação da academia que ela procurou. Em novembro desse mesmo ano, ela foi procurar, né? Porque quem procura acha. Ela achou na internet a Supera, que é um método que tem de você melhorar a concentração, melhorar a memória, autoconfiança. E ela achou a Supera aqui em Maringá. E ela foi lá. E isso ela me falou. Eu fui lá porque eu acho que eu estou precisando para melhorar minha concentração. Ela não esquecia de nada, dava nó em pingo d'água essa época, mas ela achava que alguma coisa assim, ela estava... Algumas vezes não conseguia achar uma coisa que ela escrevia para uma revista. Estava difícil dela lidar com isso. Pois bem, aí ela mostrou interesse pela metodologia. E aí ficou a dúvida, o interesse. E a franquia, naquela época, estava meio que em frangalhos aqui em Maringá. Estava vai, não vai, vai, não vai. E a franquia fechou. A franquia fechou e ficou aquela dúvida da gente conversando. Compra, não compra? Vamos montar uma aqui, não vamos? E aí, até que, alguns meses depois, em junho de 2017, depois de fechada a unidade aqui em Maringá, a gente comprou e começou a ser franqueado da Supera. Obviamente que não é nada fácil, é uma franquia difícil de lidar. Em novembro, a gente foi para São José dos Campos para fazer o curso, que é um curso de imersão de 15 dias para você formar os educadores e, obviamente, que os franqueados. E, nessa oportunidade, a coordenadora da Supera falou assim para mim: sua esposa está um pouco enferrujada, mas ela é muito inteligente. Vamos ter que dar uma desenferrujada. Até então, veja bem, como que você faz? Você dissocia a figura do marido do médico? Eu não consigo me ver no espelho sem achar que eu sou médico. Bem, eu não consigo olhar no espelho, eu não ia falar, mas agora eu já falei. Eu não consigo olhar para o espelho e falar assim: nossa, você é muito palmeirense. Mas não importa. Eu hora que eu acordei, fui lavar o rosto, escovar o dente, eu olhei para o espelho e falei assim: eu sou palmeirense. Vim até de verde para comemorar. O que não é bom, mas é para vir aqui para dizer isso. E eu não consigo me olhar no espelho e não me achar médico. Então, quando ela falou para mim: sua esposa está um pouco enferrujada, isso foi difícil. Foi difícil, mas aí veio, mas ela é muito inteligente. Então, daí já vem uma coisa. Opa, espera aí. Ela é inteligente, mas ela não está usando, ou não está conseguindo usar aquilo que ela acendeu um farol. E aí, em abril de 2018, ontem, a gente fez a inauguração. Entre a gente ter adquirido e a gente ter aberto o Supera,
De uma vez por todas, os filhos foram embora de casa. Meu filho já estava fora e minha filha foi estudar fora, ambos em São Paulo. Então, a nossa casa estávamos eu e ela. Alguém já ouviu falar síndrome do ninho vazio? Opa! Eu também. E aí, o que acontece? O que acontece? A Marta começa a ter uma labilidade emocional, começa a chorar, coisa que ela era durona pra caramba. Chorão sempre fui eu. Não sei que eu ainda não chorei ainda. Chorão sempre fui eu. Inclusive, eles faziam uma aposta em quanto tempo eu ia chorar nas festas do Palmeiras. Sim, porque eu faço festa do Palmeiras todos os anos. Em 1 minuto, 5 minutos. Agora que tem todas essas bets aí, daria até para postar. Ou em 5 minutos, eu sei que eu começava a chorar, eu começava a falar e já chorava. E ela começou a ter essa labilidade. Mas ela montou sozinha toda a estrutura da franquia. Aí, quando ela montou, ela não conseguiu administrar, não conseguia fazer cálculo. Eu falei, meu Deus. Ela falou para mim, como que faz uma regra de 3 mesmo? Eu falei, opa. Aí a coisa ficou, e ela falou assim para mim, nossa, eu não estou conseguindo lembrar a palavra que eu tenho que dizer. A Supera tinha uma frase, que é a frase, vamos dizer assim, que é o slogan, e todo franqueado tinha que saber de cor e salteado aquela frase. Que era um negocinho assim. Ela falou assim, nossa, que raiva, não consigo, isso está me dando uma ansiedade. Aí já tinha o Alzheimer. Quando a instrutora da Supera falou, tua esposa está enferrujada, o Alzheimer já estava ali. E eu sou médico. Sou neurocirurgião. Não tem uma relação tão afim o Alzheimer com a neurocirurgia, mas tem algumas conexões, sim. O Alzheimer é mais para o neurologista, mas eu acabei virando um PhD em Alzheimer. E a minha filha fez o TCC dela da faculdade com o uso de cannabis em neurologia. E aí, sim. Aí, um dia, eu sempre jogava tênis de sexta-feira. Toda sexta eu dou aula aqui na UEM. Acabava a aula, no sol de rachar, eu ia jogar tênis. É como se fosse assim, para suar todas as coisas da semana e ir lá jogar tênis. E a gente se encontrava na sociedade médica para ir almoçar junto. Toda sexta tinha essa rotina. Aí, pois bem, um dia estava lá na Nildo uma obra e tinha um desvio. Aí meu celular toca. Oi, Marta, o que foi? Não estou conseguindo chegar aí. Não estou conseguindo chegar aí. Mas como não está? Não, que estão fazendo uma obra aqui, eu não consigo entrar, não sei o quê. Não, entra assim, 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 assim. Depois de meia hora ela chegou. O professor de tênis falou assim, Carmen, está acontecendo alguma coisa com a Marta? Oi! Ela vem aqui 2 vezes por semana, vem aqui trazer os filhos e vem aqui com você toda semana. Vocês moram aqui um caminho que pega a Nildo, já chega aqui rapidinho. Está acontecendo alguma coisa com ela? Não, acho que não. Acho que... Lógico que estava, né? Aí a gente foi no neurologista. E aí, alguém aqui já ouviu falar do teste do relógio? Não? Teste do relógio. Você dá uma folha em branco para a pessoa e fala para ela desenhar o relógio, colocar os números e fala uma hora qualquer, 13h30.
Vamos simplificar. 9,5. Você dá, esse é o teste. E se você consegue desenhar o envoltório do relógio é uma nota, se você consegue colocar o número é outra nota, o número na sequência, a nota só vai aumentando conforme você consegue desenhar os ponteiros e colocar certinho na hora. A Marta sentou, estava eu, neurologista, que trabalha comigo. Marta sentou. Ô, Marta, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Posso pedir uma coisa para você? Pode. Que horas são agora? Ela olhou o relógio. 11 e pouquinho. Então, você pode desenhar um relógio para mim e colocar a hora agora? Agora são 11h10. Você pode colocar a hora para mim? Ela pegou a caneta. Relógio, né? Mas são 11h10. Por que você quer que eu desenhe o relógio? Não, desenha para mim aí um relógio. Desenha para mim o relógio. Ela fez o círculo. E não fez mais nada do relógio. Ela desenhou o círculo. Não conseguiu colocar número, não conseguiu fazer mais nada. Então, nessa hora, assim, acho que foi assim, sabe assim, aquele velório, assim, é um velório. Assim. Ele olhava para mim, eu olhava para ele. Junho de 2018. Aí vem toda a sequência. E aí, daí para frente, foi só a sequência até que 4 meses depois de todas as evidências na ressonância, no SPECT, que é um exame com cintilografia para ver funcionamento e tudo, aí finalmente a gente fez um exame do líquido cerebral e todas aquelas proteínas que tem no líquido cerebral, aquelas proteínas que dão positiva para o Alzheimer, todas elas vieram. Então, a Marta tem Alzheimer exatamente há 6 anos, diagnosticado. Mas provavelmente ela já tinha alguma coisa 2 anos antes. Então, essa aqui é a primeira coisa muito importante para quem está aqui me ouvindo. Agora eu posso falar e também vendo a transmissão pela internet. Não deixa passar, jamais, de um ente querido, uma queixa, olha, não estou legal, uma labilidade emocional, uma falta de concentração, uma perda de memória, não sei onde eu coloquei isso, não sei onde eu coloquei aquilo. Eu sintetizei bastante essa trajetória. Esse no livro vai estar assim, tudo o que aconteceu, porque como cientista, né, a gente, infelizmente ou felizmente, anota tudo, né? Então, tudo está anotado, os mínimos detalhes, lógico, os filhos também ajudaram muito. Então, os mínimos detalhes dessa trajetória vai estar no livro. Não me pergunta quando que vai lançar, porque eu não consigo trabalhar sob pressão. Cirurgia, para mim, no cérebro não é pressão. Não é pressão. Jogar tênis é pressão, mas a cirurgia não é pressão. E também escrever é pressão, então não pressiona. Um dia vai sair. Pois bem, e agora? Aí a gente teve 2 médicos, um aqui em Maringá e o outro que o próprio colega falou assim, olha, procura o doutor fulano lá em São Paulo para vocês verem uma opinião dele, é a maior autoridade que tem no Brasil sobre demência. E aí, uma das coisas que ele falou para a gente
E esse foi o dia mais difícil da minha vida, até então. Até então. Até então. Ele falou que a gente não deveria falar para ela o diagnóstico. Deveria omitir o diagnóstico, que vamos dizer assim, pelo grau de instrução dela e pela experiência profissional dele, essas pessoas, quando sabem que têm um Alzheimer, quando sabem, a tendência é a doença ir muito mais rápido. E no caso dela, mais rápido ainda, porque o Alzheimer de início precoce tem uma evolução muito mais rápida, que a gente sabe disso, que o Alzheimer que atinge a pessoa depois de 70 anos, por exemplo. Então, esse jogo não acabou 3-0, não. Eu e o meu filho concordamos, e a minha filha concordou porque era minoria. Mas a minha filha sempre falou que a minha mãe devia saber o que é a doença que ela tinha. Então, para a Marta, ela tinha uma afasia. Que nem do Bruce Willis. O que o Bruce Willis tem? Uma afasia. Fazia nada, tem uma demência. Calma. Isso, eu gostei dessa pergunta, que mostra que você está... Calma. Eu estou todo controlado, está tudo dominado aqui, tá? Se eu passar do horário aqui, vai ter gente que vai vir aqui puxar minha orelha, que eu sei que vai vir e vai puxar minha orelha. Então, a Marta tinha uma afasia. O que é uma afasia? A afasia, numa situação mais genérica, é uma dificuldade de linguagem, que é o que mais ela tinha de bom. Era a linguagem. Ela escrevia, ela falava assim, você não sabe escrever? Tá louco? Daqui que eu escrevo isso para você. Falei, vai sair melhor mesmo? Pode escrever. E assim ficou o diagnóstico. E ela nunca soube, muito menos agora, que ela tinha Alzheimer. E palavras como demência, você está louco, você está doido, Alzheimer, alemão, elas estavam totalmente proibidas. Totalmente proibidas. Nossa, a gente tem vontade, às vezes a gente fala, né? Nossa, que loucura, que é isso? Você está louco? Você está louco? A gente não tem vontade, a gente não tem esse hábito. Quando você tem uma pessoa com Alzheimer que você ama na sua família, você pensa 10.000 vezes antes de falar, nossa, você está louco? Você pensa 10.000 vezes. E aqui é o contexto do dia mais difícil da minha vida até então. Não foi a morte do meu pai, não foi a morte da minha mãe, não foi, seja lá o que for, que o valha, que cada um tem a sua experiência do dia mais difícil, se a gente passar e fazer uma introspecção, qual o dia mais difícil da vida de cada um? Cada um vai ter uma história. E vai se apegar a alguma coisa. A Marta, quando saiu de uma das consultas lá de São Paulo, depois que ela colheu o líquido da espinha, principalmente na hora que ela colheu o líquido da espinha, ela pediu 2 coisas para mim. E essa parte é a mais difícil. Ela falou assim, eu não quero que ninguém fique sabendo da minha afasia. Ninguém. Ninguém, nenhum amigo nosso e ninguém da minha família. Só você, o Juliano e a Mariana. Mais ninguém. Não quero que ninguém mais saiba disso. E você tem que me prometer que você não vai contar para ninguém.
Não é fácil. Não é fácil. E aí? Vocês acham que eu contei ou não? Sim ou não? Sim. Espera aí. Daqui a pouquinho eu começo a dançar. Aqui, ó. Sim, não, sim, não. Aí eu falei para algumas pessoas. Mas sabendo da história familiar da Marta, da família que era a família dela, porque depois que você casa e tem filho, você constitui a sua família. Mas na família da Marta, sabendo como eram as relações da Marta com a família, para ninguém, não contei para ninguém. Mas para algumas pessoas próximas, minhas aqui em Maringá, eu contei. Para os padres, amigo meu, contei. Mesmo porque a gente vai ver daqui a pouco, uma das coisas que a gente tem que fazer em relação ao Alzheimer é botar para fora. É botar para fora. Não pense que vocês aguentam, tem uma música do Raul, não pensa se você aguenta, se você parar. Não, 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 não. É uma voz que chama, uma voz que grita. Meu, se você guardar aqui dentro, você fica doente. Tem que pôr para fora. Eu tinha que pôr para fora, mas eu tinha feito uma promessa, caramba. E aí ela falou, e eu quero te pedir mais uma coisa, você vai ter que me prometer. E essa foi a mais difícil. Que é impossível. Você vai me garantir, me prometer que eu não vou ficar louca. Não me deixa ficar louca. E aí? E aí, como é que faz? Você tem que me prometer isso. Você não vai deixar eu ficar louca. Lembra que a gente combinou? Que quando você tivesse veinho, e eu veinha, que você não ia conseguir andar com uma perna e eu com a outra, a gente ia estar andando junto assim, ó. E aí? Então, eu carrego uma promessa que eu sabia que eu nunca ia cumprir. Então, imagina você, marido, neurocirurgião, pode ter doutorado, pode ter não sei o quê, pode ter o raio que o parta. Mas esse foi o dia mais difícil da minha vida até então. Porque eu sabia que não ia conseguir fazer. Pois bem, começamos, né, a saga, né? Aqui não é objetivo falar de remédio, a trajetória, que remédio. Uma coisa que eu quero dizer aqui é que a gente nunca foi para o lado místico. Por uma questão óbvia, por eu acreditar naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. Então, nesse momento, você fica tentado, tem um negocinho assim, o capeta fica assim, ó, em você, ó. Fica te cutucando para ir. Pô, mas já tá chorando também? Pô? Aí o capeta fica assim. Aí o capeta fica assim, ó, fica te cutucando. Então, essa é uma outra coisa muito importante. Nunca se deixem levar pelos charlatões. Tem um brasileiro lá nos Estados Unidos que queima a cabeça do sujeito e diz que cura o Alzheimer. Entra no aparelho e vai lá, faz o negócio. Minha filha chegou a ligar lá, a entrar em contato. Aí você vai lá, olha, aí ela viu todo o termo de consentimento. E assim, é assim, você quer ser enganado? O termo de consentimento era isso. Você quer ser enganado? Você está ciente que você está sendo enganado?
Então assina, paga $100.000 e vamos fazer. Então, todas as medicações possíveis para tentar conter a evolução da doença, a gente tentou. E eu quero dar uma palavrinha sobre o canabidiol, que ainda hoje tem muito preconceito na sociedade. Acreditar ou não acreditar cientificamente nos resultados do canabidiol é uma coisa. Preconceito é outra totalmente diferente. Tipo, maconheiro, agora vai fumar maconha. Não estou brincando, não. Isso é uma coisa muito séria. A nossa sociedade, o preconceito permeia a nossa sociedade. Permeia. Seja o preconceito por uma coisa ou por outra, que não vem aqui ao caso nesse momento, mas a sociedade está permeada de preconceito. É o feio, é o gordo, é o preto, é o gay, enfim, a sociedade está permeada disso. Muitas pessoas que são dependentes químicas e uma doença extremamente grave e complexa ainda são tratadas. Olha, o cara é viciado, quer morrer, deixa morrer. Então, esse tipo de coisa não cabe também para o Alzheimer. Não cabe. O que cabe para o Alzheimer de verdade é o respeito. E você seguir aquilo que é o melhor que você acredita em termos científicos. E o canabidiol para a Marta foi muito bom. Foi muito bom. Porque ela tinha um quadro psiquiátrico associado, numa fase da doença dela, que deixava ela transtornada, com alucinações, quando ela se olhava ao espelho. Ela tinha alucinações assim, nossa, assim, tinha uma fase assim de muita agitação, de agressividade. E nesse momento da doença, o canabidiol foi muito bom. O canabidiol foi muito bom. Assim, ele cortou totalmente o quadro psiquiátrico da Marta. A ponto do neurologista falar, nossa, ela está melhor. O que aconteceu numa das avaliações de rotina? Nossa, a Marta está melhor, o que aconteceu? Aí você é a falácia, né? Que a gente chama, né? A falácia. Que parece que é, mas não é. Então, o que fez a Marta melhorar não foi que o canabidiol atuou na doença de Alzheimer, não. O Alzheimer controlou o quadro psiquiátrico dela. E ela, mais tranquila, teve uma performance melhor no cotidiano. E aí, obviamente, como melhorou, aí o que a pessoa faz? Ó, tá vendo? Canabidiol para Alzheimer. E aí é uma mentira. O canabidiol, isso é muito importante, essa trajetória que a gente passou de aprendizado, que aqui a gente está compartilhando, o canabidiol é importante para uma fase do Alzheimer e para alguns sintomas do Alzheimer. E não é todo mundo que responde. A Marta respondeu. E foi bom. E óbvio, né? Eu não posso ser hipócrita. Não sou hipócrita. Quem me conhece sabe que eu não sou. E sofro por isso, porque o que eu tenho que falar, eu falo. Isso tem o bônus e tem o ônus. Então, a minha condição financeira é uma condição financeira boa. Diferente da maioria da sociedade. O Alzheimer é uma doença destrutiva. E não é destrutiva para uma pessoa. Ela é destrutiva para um conjunto de pessoas que estão ao redor. Quantas amigas da Marta? Aqui tem uma pessoa que está aqui na plateia que conviveu muito com a Marta. Que a Marta estava sempre conversando com ela. Se ela visse como a Marta ficou e como a Marta era, ela falou, não é a mesma pessoa. O Alzheimer destrói as pessoas.
Não só a pessoa com Alzheimer, as pessoas que estão ao redor. Então, felizmente, eu pude ter uma condição de exercício físico excelente, fono para estimular a linguagem, dicção, linguagem não só verbal, mas linguagem de memória e tudo, estimulação e psicoterapia. Por um tempo, tudo o que ela precisou fazer, eu tive condição de fazer. Conforme a doença foi evoluindo. Mas tem uma coisa que fez um bem para a Marta, específico, que eu quero compartilhar com vocês agora. Pode chorar, tá? Põe o vídeo para mim. Não, tô de boa. Tem que pegar o... Tem que botar em cima. Diagnóstico de Alzheimer. Ela parou porque ela olhou para mim, né? Então, assim, ela já estava com Alzheimer. Então, nessa fase da doença, e por muito tempo, a música foi o que manteve a Marta. De todas as terapias, de tudo o que aconteceu nessa trajetória que nós estamos aqui, que eu estou aqui hoje compartilhando, foi a música que fez com que a Marta ficasse um tiquinho de tempo a mais de convívio com a gente. Então, se ela teve um ano e meio a mais de convívio social e bom, que você não percebia que ela tinha Alzheimer, foi graças à música. E a gente tinha essa esperança, né? De quem sabe, né? Que a música pudesse fazer com que a doença ficasse assim, né? Ficasse assim. Mas não, né? Óbvio que não. E as últimas viagens que a gente fez, né? Então, essa viagem aqui, ela foi muito emblemática, assim, porque foi em junho de 2019. A gente se conheceu em 89. E a primeira viagem que a gente fez junto foi para Saquarema. Alguém conhece aqui Saquarema? Saquarema é a região dos lagos no Rio de Janeiro, que tem uma praia super brava, tem a famosa igrejinha lá em cima do morro, aqui é o mar, é uma região de lago, né? Então o mar fica mais baixo, forma umas lagoas, região dos lagos, onde tem búzios. Então é uma região bem bonita do Rio. E eu particularmente adoro o surf, né? Então alguma coisa lá na minha infância mal resolvida, eu fico meio que surfando. Eu adoro. Tem campeonato de surf, eu vou lá e fico assim, mas que é isso? Mas surf? Eu adoro, assim. Então a gente foi para Saquarema ver a etapa da World Surf League, que é o campeonato mundial de surf, que os brasileiros são bons pra caramba, e foi um brasileiro que ganhou. Então essa viagem é de junho de 2019. Se você olha essa foto, essa mulher linda, você jamais ia falar que ela está com Alzheimer. Jamais. Essa viagem aqui, a gente fez antes da pandemia. Quando teve o primeiro caso de Covid na China, a gente tinha chegado no Brasil há 3 dias. A gente estava na China. Foi a última viagem para o exterior que a gente fez. E aqui a muralha da China. Aí você pergunta, ela segurando a máquina, ela dominou as fotografias, assim, uma mais linda que a outra, assim, com Alzheimer, já diagnosticado, e ela
como sempre gostou de foto, dominou totalmente. Mas se você conversasse um pouco com ela, você já percebia que já alguma coisa estava errada. E aqui foi a última de fato. Eu estava até um pouco mais magra, assim, que a gente foi assistir o carnaval na Sapucaí. A gente foi num camarote e aqui, ó, coincidentemente, eu peguei uma foto no desfile da Mangueira, que o Cristo era negro, né? Que eles representaram o Cristo negro. Então, tudo a ver, né? Uma muralha que não deixa você passar para lá, um Cristo negro, uma máquina fotográfica e a imensidão do mar. Dá para entender a dinâmica de tanto sentimento bom? Pois bem. E esse aqui, quem escreveu foi o meu filho. Eu fiz umas pequenas adaptações. É o único trecho que eu guardo do livro que eu estou escrevendo, que eu coloquei aqui. Vou me permitir ler. Após muitos anos, passamos o Natal de Jesus em nossa casa. Ceiamos todos a comida que nós mesmos preparamos. Juliano preparou, como um grande chefe, um nhoque de batata doce ao pesto. O detalhe é que ele mesmo fez a massa, acompanhado de um salmão ao molho de maracujá e mel. Foi incrível. Ao invés de presentes, demos-nos o presente que há muito tempo não tínhamos: a oração do Pai Nosso e a celebração em família. Acabada a refeição, quando tudo parecia tranquilo, vejo a pergunta da Marta: onde iremos comprar os presentes das crianças amanhã? As crianças aqui, cabe ressalva, são nossos filhos Juliana e Mariana, com 25 e 23 anos, respectivamente. Após entre olhares e um silêncio arrasador, coisa que é plenamente possível em nossa casa quando os cachorros não estão latindo, a pergunta aguda e dolorosa foi refeita. Então, é duro de verdade. Foi ontem, Natal de 2019, 5 anos. E aí, a pandemia que matou tanta gente, sequelou outras tantas, levou a minha esposa embora. De vez. A pandemia levou ela embora de vez. Então, o isolamento social imposto pela pandemia, ela tanto gostava, né, de sair, de fazer a vida dela. Né? Então, olha que todo mundo ficou dentro de casa e ela muito ansiosa, não conseguia mais usar o celular, nem telefone. Rapidamente, a perda cognitiva, assim, eu falo que a pandemia levou a minha esposa, levou de vez. Começou com incontinência urinária e aí realmente ela ficou dependente. Então, de 2020, a gente chegou do carnaval, ela estava relativamente bem. Nesse ano de 2020, o que ela não tinha piorado até então, ela piorou tudo. E a realidade é essa: a Marta havia ido embora. A Marta mesmo, a Marta, foi embora. Marta foi embora. Mas nós não. Mas eu e meus filhos não. E isso é uma lição. Isso é uma lição. Quando alguém fala, nossa, ele levou, ficou tão feliz, não falou nada, mas olhando para ele assim, mas ele estava tão feliz. Aí você sempre ouve o comentário, que feliz o quê? Não entendeu nada. Não entendeu nada. Não importa. A gente entende.
Percebem? Que chega um momento, não é que a pessoa não sabe mais, ela não sabe mesmo, mas quem está do lado sabe. Isso é o que vale. Aí vem, né, esse tema danado que vocês me deram, da superação. A superação é com muita dor. E, obviamente, entra um pós-pandemia. O pós-pandemia. E o pós-pandemia é isso que vocês estão vendo. O cuidador 24 horas, a perda da musicalidade. A Marta era batuqueira, tá? Então ela tocava surdão, ela tocava tamborim, ela gostava de fazer também percussão. Ela perdeu a musicalidade, perdeu o autorreconhecimento dos familiares e preservou muito bem a função motora, que está preservada até hoje. E aqui vem uma outra grande lição que todo mundo fala, mas pouca gente tem, que é resiliência. Como contornar isso tudo? Até que ponto a gente consegue contornar? Eu vou falar do segundo dia mais difícil da minha vida, a gente vai fazer um break. Eu vou finalizar em 10 minutos depois desse slide. Eu finalizo em 10 minutos, que está realmente no final. A gente faz um break para dar uma relaxada. E aí a gente volta para eu fazer os 10 minutos finais e as perguntas. Essa pergunta que eu falo, bate-papo, né? Porque tem que ser, né? E aí, pois bem, aí chegou o segundo dia mais difícil da minha vida. Até então. Sempre até então. Mas hoje é o dia mais difícil da minha vida. Aí você vê que depois de um tempo tem um que é mais difícil ainda. Aí passa, não, agora mais difícil que esse não é possível que vai ter. Aí vem uma que é mais difícil. A gente decidiu internar, Marta. A gente decidiu internar. Eu não conseguia mais viver num Big Brother. Eu não conseguia mais viver num Big Brother. 24 horas de gente em casa. Eu não conseguia nem falar um palavrão quando o Palmeiras jogava. Mandar o juiz para aquele lugar. Eu não conseguia. Porque as pessoas que também iam na minha casa não conseguiam me entender que eu também sou gente. Para a maioria das pessoas é o doutor Carmen. Não dou. Isso não é uma crítica, é uma constatação. Então já pensou se eu mando um juiz, que nem o de ontem lá, que roubou, mando para aquele lugar? Nossa, amanhã o hospital inteiro está sabendo que eu falei um monte de palavrão em casa. Aí quem não falou palavrão também até hoje, que atire a primeira pedra, né? Sem hipocrisia, né? E aí? Quantos anos ela tem, gente? Qual que é a idade dela? Eu quero saber. Eu sou novo. Eu sou novo. Tenho 58 anos. Eu sou novo. Pelo menos eu me acho novo. Né? E aí, em fevereiro de 2023, ela foi internada em São Paulo. Os custos não são pequenos. E esse teve um significado especial. Que depois de tanto tempo de casado, a gente se separou primeira vez fisicamente. A separação física foi o dia mais difícil da minha vida. Até então. Por quê? Porque a Marta não tinha 60 anos. E como ela não tinha 60 anos, ela, por lei, não podia ser internada. Então, a gente iniciou um processo judicial de modo que a gente conseguisse um alvará para poder internar a Marta com menos de 60 anos. A Marta tinha 59. A Marta é 3 anos mais velha do que eu.
E isso foi de uma dor assim, que é indescritível. É indescritível o processo legal, de interdição, de curadoria, enfim. E o segundo dia mais difícil, então, que eu quero compartilhar com vocês, foi no dia que a casa de repouso excelente foi em São Paulo, porque os 2 filhos moravam em São Paulo. Aí estava 2-1. 2 filhos em São Paulo, eu aqui em Maringá, São Paulo capital. Para onde ela vai? Onde tem 2 e tem 1. Depois do intervalo, esse placar vai mudar. Vou falar por que o placar mudou. E aí, na hora que eu saio da casa de repouso, despeço dela e despeço os meus filhos, e tenho que vir 620 quilômetros sozinho dentro de um carro, esse, até então, foi o dia mais difícil da minha vida. Esses 620 quilômetros de São Paulo a Maringá, sabendo que eu ia chegar aqui sozinho, depois de 30 anos, mais de 30 anos, mais de 30 não, estou exagerando, quase 30, eu estava vindo para Maringá sozinho. Aí a gente volta depois, vai para o intervalo e volta depois para eu poder finalizar. Pode deixar, né? Mas que bom, né? Não fiz anos. Sim. Sim. Os meninos estão em São Paulo, a Mariana? Mariana voltou. Tudo bem? Aqui Um abraço. Ele salvou minha vida. Esse homem. Que honra, hein? O amor do meu cérebro. Estamos em luto, né, hoje. Estamos em luto. Ele sabe palmeirense. Roubado. Também ele não merecia ajudar. Não está com essa bola toda. Não. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, e você? Feliz de estar aqui. Obrigado. Nossa história só muda o nome. Opa! E a pandemia, que eu vivi com ela a pandemia, mas que bom. Tudo bem? Igualmente. Bom dia, tudo bem? Eu sei, eu lembro, lógico. Nas terça-feiras, à tarde. Tudo bem. Que legal. A Marli, ela falava tanto. Doutor Carmen. Doutor Carmen, eu não tive a oportunidade de conhecer. Aí um dia no Supera. Lá no Supera conheci o doutor. É um grande O pai. Tô, lógico. Eu imaginei.